Bom, eu vou deixar uma coisa bastante importante aqui que a gente tem, porque é o piruvato. O piruvato ele pode ter vários caminhos. O primeiro desses caminhos do piruvato é se transformar em lactato. Ele, para se transformar em lactato, na verdade eu tenho que ter produção, né? Eu tenho que ter gasto de nitrogênio. Então entra um NAD H, sai o NAD H, isso é importante. E a enzima que vai atuar nisso vai ser a piruvato. Desculpa, vai ser a lactato desidrogenase. Lactato desidrogenase. Lactato desidrogenase. Lactato desidrogenase. Então é essa enzima que vai atuar na transformação do piruvato em lactato, né? Bom, o piruvato também pode tomar um outro caminho, que é exatamente o contrário, né? Então vai entrar o NAD+, vai sair o NAD H. Nesse caso específico, eu vou ter a produção, a necessidade de uma enzima chamada piruvato desidrogenase. Então, piruvato dando origem a lactato é a lactato desidrogenase. Piruvato dando origem a acetil-CoA vai ser a piruvato desidrogenase. Então, piruvato desidrogenase para acetil-CoA, lactato desidrogenase para lactato. Mas tem um outro caminho, que é exatamente o piruvato dando origem a uma molécula chamada acetaldeído, né? Então, ó, vou até fazer a estrutura do piruvato aqui. O piruvato é isso aqui, ó. Isso vai dar para ver. O piruvato é isso aqui. Dupla O. Esse é o piruvato, né? Então, para dar origem a acetaldeído, então eu tenho piruvato deu origem a acetaldeído, então acetaldeído, né? Nesse caso eu tenho a piruvato descarboxilase, que tem que perder esse CO2. Então eu tenho a piruvato descarboxilase, Então tem a piruvato descarboxilase. E depois eu tenho uma enzima chamada álcool desidrogenase. E essa enzima álcool desidrogenase transforma então o acetaldeído em etanol. Então o piruvato pode seguir esses caminhos. Então a fermentação lática, fermentação alcoólica, ou então produção de acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Então essas são as possibilidades de rumos para o piruvato com as enzimas. Piruvato dando origem a acetil-CoA, piruvato desidrogenase. Piruvato dando origem a lactato desidrogenase. Piruvato dando origem a álcool, tem duas enzimas. Primeiro a piruvato descarboxilase, para diminuir o número de carbonos, de para 2 carbonos, aí forma um acetaldeído. E depois a retirada, né, de hidrogênios para a formação, a colocação de hidrogênios, na verdade, para a formação do álcool, né, do etanol. Nesse caso aqui, eu tenho entrada de NADH, doando nitrogênio.
do hidrogênio, quer dizer. Então esses são os 3 caminhos do piruvato. Bom, a gente vai falar agora do chamado ciclo da ureia. O ciclo da ureia começa então com a ornitina, dando origem à citrulina. A citrulina vai dar origem ao arginino succinato, e o arginato succinina vai dar origem então à arginina. E aí fechou o ciclo. O ciclo ele vai começar com a formação da citrulina. E para formar a citrulina é preciso de uma substância chamada de carbamoil fosfato. Esse carbamoil fosfato nada mais é do que a união de um NH3+, vindo de um aminoácido, por exemplo, glutamato, com o CO2. Esse CO2 é o CO2 que vem do ciclo do ciclo de Krebs, né? É o CO2 que sai lá da oxalosuccinato, né? Bom, com CO2 então eu formei uma substância que é isso aqui, ó, NH2COO fosfato. Essa substância é chamada carbamoil fosfato. E o carbamoil fosfato é o primeiro a entrar no ciclo da ureia, né, para se juntar à ornitina, dando origem à citrulina. Essa chegada do carbamoil fosfato é feito por uma enzima chamada ornitina transcarbamilase. Ornitina transcarbamilase, que trouxe o carbamoil fosfato para juntar com a ornitina, dando origem à citrulina, né? Bom, depois eu tenho uma segunda fase, que é a entrada de mais um nitrogênio. Então entrou um nitrogênio aqui, que veio do glutamato, agora vai entrar um outro nitrogênio. Esse nitrogênio vai vir do aspartato, né? Então vai ser a segunda entrada, a segunda substância a entrar no ciclo da ureia vai ser o aspartato. E essa entrada vai ser feita por uma enzima chamada arginino succinato sintase. Ou seja, produção de arginino succinato através da citrulina com a inclusão da estrutura do aspartato, né? Esse processo é um processo que inclusive leva a gasto de energia. Então ADP mais PI, então leva a gasto de energia. Não é um processo passivo, é um processo ativo. O arginino succinato, ele então vai sofrer a ação de uma enzima chamada arginino succinase, e daqui vai sair uma substância chamada fumarato. O fumarato ele vai para o ciclo de Krebs, né? É a forma de ligação com o ciclo de Krebs. E aí, ao fazer isso, da arginino succinato, ao se tirar o fumarato, transformou o arginino succinato em arginina, e a arginina então ela vai receber água e vai sofrer uma ação de uma enzima chamada arginase. Essa arginase vai fazer com que seja liberado a ureia que é uma carbonila entre 2 nitrogênios, dessa forma. Então esse aqui
ureia. E ao fazer isso, através da arginase, que é essa enzima que eu acabei de falar, né, a gente tem a liberação a entrada de água, liberação da ureia e formação da ornitina. Então é bastante importante saber que então são 1, 2, 3, 4 os componentes do chamado ciclo da ureia. Desses componentes do ciclo da ureia, eu tenho duas formas de entrada de nitrogênio. Uma forma é através da entrada do carbamoil fosfato, e ele entra juntando com a ornitina para dar citrulina através da enzima ornitina transcarbamilase. A segunda entrada é a fusão do aspartato com a citrulina através do arginino-succinato sintase, portanto síntese de arginino-succinato através de citrulina juntamente com aspartato, com gasto de energia, e aí já dá a arginino-succinato. A arginino-succinato tem sofre a ação da arginino-succinase, liberando o fumarato, que vai para o ciclo de Krebs. Isso dá origem à arginina. A arginina sofre a ação da arginase, que por sua vez faz com que haja entrada de água e liberação de ureia, transformando então em ornitina, e a ornitina recebendo mais carbamoil fosfato para dar citrulina, e assim a gente tem o chamado ciclo da ureia. Esse ciclo da ureia está totalmente vinculado ao ciclo de Krebs, uma vez que o fumarato ele dá origem a um malato, que por sua vez dá origem ao oxalacetato. E assim eu tenho uma ligação direta entre esses dois ciclos. Acho que tem nos livros uma referência chamada de bicicleta de Krebs, justamente porque eu tenho duas rodas, né, a união de dois ciclos. Bom, é importante também lembrar que para fazer o carbamoil fosfato eu preciso de uma enzima chamada de carbamoil fosfato sintase. Então a carbamoil fosfato sintase é a primeira enzima, na verdade, porque é aquela que vai pegar o NH3 e juntar com o CO2 para produzir o carbamoil fosfato. Sem carbamoil fosfato eu não tenho como juntar com a ornitina para dar citrulina. Então esse é, em resumo, o ciclo da ureia. Bom, agora algo a considerar: complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4. Esses são complexos do que a gente chama de cadeia respiratória. O complexo 1, o nome dele vai ser NADH desidrogenase. E nesse complexo 1 chega então o NADH. Né? Cada NADH que chega vai me dar a produção de 4H+. Bom, 4H+. O complexo 2, então o complexo 1 tem esse nome, o complexo 2 é chamado succinato desidrogenase. É justamente aquele membro do ciclo do citrato, né? E nele, na prática, quem vai chegar vai ser o FAD. FADH2. Só que o FAD não consegue jogar H+ para cá. Então H+ é jogado, os elétrons são transferidos, né, para o complexo 3, onde também eu consigo formar 4H+ jogado no espaço transmembranar. Esse complexo 3
é chamado complexo citocromo BC1. Então é o citocromo BC1, é minúsculo. Estou botando maiúsculo aqui, é o nome do complexo 3. E o nome do complexo 4 também é citocromo. Citocromo, tá? Citocromo C, tá? Oxidase. Citocromo C oxidase. Então, nesse complexo conseguem passar 2 elétrons, tanto fósforo, 2H+. Então aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 2. Né? Então, fazendo o balanço, para um NAD eu tenho produção de 4, 6, 4 e 4, 8 e 4, 10 H+. E para um FAD eu tenho a produção de 4 e 2, 6. Isso dá uma proporção de 2,5, porque para cada H+, eu preciso de 4H+, para dar uma ATP. E a ATP é passado por uma molécula, né, chamada ATP sintase, que possui duas fases, né, uma chamada F0 e a outra chamada F1. E então o H+, ele vai passar por essa estrutura e vai juntar o ADP, né, com o PI e vai me dar o ATP. Sendo que para cada um ATP eu preciso de 4H+. Então o NAD, né? Então o NAD vai me dar 2,5 ATPs e cada FAD H2 vai me dar 1,5 ATPs. Esse é o que importa bastante. Então os complexos 1, o complexo 5 chama-se ATP sintase. ATP sintase. Então os complexos são 1, 2, 3, 4, 5. Esse complexo quinto aqui, que na verdade é ATP sintase, eu não estou chamando ele de 5. Complexo 1 é NAD desidrogenase, o complexo 2 é succinato desidrogenase. Os outros dois complexos são o nome citocromo. Um é citocromo BC1, que é o terceiro, e o outro é citocromo oxidase. Importante que nesse aqui eu tenho exatamente a chegada do oxigênio, tá? Então meio oxigênio junta com 2 elétrons, então, e juntando com o H+, então vai me dar justamente o que? Produção de água. Citocromo oxidase, citocromo C oxidase. Então complexo 1, NADH desidrogenase, complexo 2, succinato desidrogenase, complexo 3, citocromo BC1, complexo 4, citocromo C oxidase e complexo 5, o último complexo, é a ATP sintase. Né? Então para o complexo 1, 4H+, para o complexo 3, 4H+, para o complexo 4, 2H+, e cada 4H+ me dá 1 ATP. Daí eu tenho o NAD me dá 2,5 ATPs e o FAD me dá 1,5 ATP. Vamos começar agora a falar sobre metabolismo. Né? Vou começar, obviamente, pelo mais simples, que é a glicólise. Né? Então, eu tenho a glicose, e a glicose, para entrar na célula, ela precisa de receber um fosfato, e isso vai ser feito com doação desse fosfato pelo ATP. Então ATP vai dar ADP mais PI, entrou fosfato, então ela vai se transformar em glicose 6-fosfato. A enzima que faz isso é chamada exoquinase. Né? Exoquinase. A glicose 6-fosfato vai ser isomerizada, então eu tenho a glicose 6-fosfato isomerase.
e aí ela vai se transformar em frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato vai receber também fosfato, então vai entrar o ATP, vai sair o ADP mais PI, então formou-se a frutose 1,6-bifosfato. Essa glicose 1,6-bifosfato ela vai ser quebrada por uma enzima chamada, antes de falar disso, logicamente, a frutose 6-fosfato. Então eu tenho fosfofrutoquinase. Estou colocando as enzimas em retângulos. Então, passagem da glicose para a glicose 6-fosfato, a hexoquinase, né, com doação de fosfato, recebimento de fosfato, na verdade. A transformação da glicose 6-fosfato, né, já dentro da célula, aqui lembrando, dentro da célula, transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, a gente tem a glicose 6-fosfato isomerase, transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, a gente tem recebimento de ATP, de fosfato do ATP, então vai formar a frutose 1,6-bifosfato que vai ser quebrada através de uma enzima chamada aldolase. Com a quebra dessa estrutura da frutose 1,6-bifosfato, a gente vai ter a dihidroxiacetona fosfato e a outra enzima que vai entrar aqui, que eu vou falar depois, isomerizar uma para outra, né? Gliceraldeído 3-fosfato. Então a enzima que vai transformar sempre muito mais para gliceraldeído vai ser a triose fosfato, né? Então aqui eu coloquei a primeira fase do processo de glicólise, que é exatamente a fase de empréstimo, né? Onde eu estou recebendo fosfato, eu estou gastando energia para fazer o processo, então para cada molécula de glicose foram gastos 2 ATPs. Cheguei até o gliceraldeído 3-fosfato. Vou continuar a próxima página daí. Então vamos lá. O gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, gliceraldeído 3-fosfato vai receber um fosfato inorgânico, né? Vou botar aqui H2PO3, e esse recebimento vai se dar com produção de NADH. Todas as vezes que eu tenho NADH, eu tenho a desidrogenase. Então vai ser gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Isso aqui é o que a gente chama de transformação do gliceraldeído 3-fosfato, né, em uma outra molécula chamada 1,3-bisfosfato glicerato. 1,3-bisfosfato glicerato. Agora sim eu começo então a obter ATP. Lembrar que agora eu tenho duas vezes isso, porque o dihidroxiacetona foi transformado em gliceraldeído 3-fosfato. Então, para uma molécula de glicose, a gente tem uma dihidroxiacetona e um gliceraldeído 3-fosfato. E, no caso, a dihidroxiacetona foi isomerizada pelo gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu tenho, para uma molécula de glicose, 2 gliceraldeído 3-fosfato.
né? Então aqui eu tenho obtenção de ATP, né? E então eu tenho fosfoglicerato, fosfoglicerato quinase, né? Bom, então eu transformei em 3 fosfoglicerato, glicerato quinase é enzima, fosfoglicerato quinase é enzima, e aí eu tenho a fosfoglicerato mutase, fosfoglicerato mutase. Mudei a posição do fosfato, então vai vir para 2 fosfoglicerato, né? E então eu vou ter a atuação de uma enolase formando fosfoenolpiruvato, e aqui sim eu tenho a formação do piruvato, né? Piruvato, e essa formação do piruvato também vai me dar ATP. Então vai ser a piruvato quinase. Então essa é a piruvato quinase, enolase. Então eu tenho agora a produção de 2 NADs, porque são 2 moléculas de gliceroldeído e 3-fosfato. Tem a produção de 4 ATPs, porque esses 2 vezes 2, então 4 ATPs. E no caso da enolase eu tenho produção de molécula d'água, então sai a molécula d'água. Então eu tenho, né, no geral, então eu vou ter isso. Eu vou ter um processo que ganha mais energia do que perde, porque eu gasto 2 moléculas de ATP e obtenho 4 moléculas de ATP, então tenho um ganho de 2 NADs e 2 moléculas d'água. Muito importante dizer que essa fase, as fases que tem, a fase onde eu tenho a passagem da fosfoenolpiruvato para o piruvato, ela é uma seta irreversível. Também a frutose 1,6-bifosfato para a frutose 6-fosfato é irreversível, e da glicose 6-fosfato para a glicose também é irreversível. São três etapas nesse processo de glicólise que são irreversíveis e vão ser importantes para um outro processo metabólico chamado gliconeogênese. Bom, outra consideração que a gente tem que ter é com a chamada gliconeogênese, né? Gliconeogênese. A gliconeogênese é a produção de glicose a partir de produtos não glicolíticos, né? O primeiro deles é o lactato, né? Outro desses produtos pode ser o piruvato, né? A gente pode ter também o glicerol, que vem lá da decomposição de gorduras, e aminoácidos. Então, quer dizer, as substâncias que dão origem a gliconeogênese são essas. Eu vou até tirar o piruvato para ficar mais fácil de lembrar. Então eu tenho quem? O lactato, o glicerol e aminoácidos como principais substâncias que dão origem à glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Bom, a gliconeogênese ela não é o inverso da glicólise, uma vez que ela tem enzimas diferentes, mas existem 3 pontos importantes. Então,
eu vou botar o primeiro ponto aqui, né? Depois eu vou botar o segundo ponto aqui e o terceiro ponto aqui. São essas três fases, são importantes, que fazem dela um processo diferente, fazem com que ela não seja o inverso da glicólise. O primeiro passo é o seguinte: eu vou começar do piruvato. O piruvato, o lactato se transforma em piruvato fazendo aquele processo inverso. Quer dizer, se o piruvato dá origem ao lactato através da lactato desidrogenase, a mesma coisa ocorre da lactato para o piruvato. Então, começando do piruvato, um grande problema que a gente tem é que o piruvato ele não consegue atravessar a membrana da mitocôndria. Então, tem a membrana da mitocôndria, e esse piruvato ele não tem como atravessar a membrana. Então, ele faz um processo que é um processo de se transformar em oxalacetato. Então, eu vou transformar ele em oxalacetato. Então, ele vai se transformar em oxalacetato. E essa transformação do piruvato em oxalacetato, a diferença deles é que o piruvato, né, o piruvato é isso aqui. Né? A transformação do piruvato em oxalacetato envolve o aumento do número de carbonos. Né? Então, para que aumente o número de carbonos, então ocorre, logicamente, a entrada de um CO2. Então, a gente tem uma enzima chamada piruvato carboxilase. Com a piruvato carboxilase, o piruvato ganha um CO2 e se transforma em oxalacetato. O oxalacetato então vai sair e vai ter o objetivo de se transformar numa substância que é o fosfoenolpiruvato. Para ele se transformar em fosfoenolpiruvato, eu preciso de uma outra enzima, que é a enzima para que coloque esse fosfato, porque o oxalacetato não tem. Né? Então, eu tenho, na verdade, a fosfoenolpiruvato quinase. Fosfoenolpiruvato quinase. Então, guardando bem, a primeira fase de um processo chamado gliconeogênese é a transformação do piruvato em oxalacetato, e isso acontece através de uma enzima chamada piruvato carboxilase, que tanto tira o CO2 quanto coloca, nesse caso colocou. Então, o oxalacetato é um composto que tem, né, um CO2 a mais do que o piruvato. O oxalacetato é isso aqui. Ok? Então, quer dizer, esse CO2 aqui foi colocado pela piruvato carboxilase, que transformou o piruvato em oxalacetato, e o oxalacetato então conseguiu se transformar em fosfoenolpiruvato, e essa transformação em fosfoenolpiruvato que envolve a entrada de um fosfato, portanto, só que esse fosfato vai entrar na forma de GTP, isso é importante. Então, isso quem faz é a fosfoenolpiruvato quinase. Aí, transformou em fosfoenolpiruvato. Beleza. Uma outra fase, que é a segunda fase, eu tenho a frutose 1. Vou fazer até um pouco mais para baixo, para dar, né? Segunda fase aqui, o segundo. Eu tenho a frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato vai ter que se transformar em frutose
6-fosfato. Para que isso ocorra, existe uma enzima que vai fazer essa transformação, e essa transformação vai ocorrer com saída de fosfato, que é a frutose bifosfato. Então, ó, frutose bifosfato, ok? Na verdade, frutose bifosfatase, vou melhorar isso aqui. Frutose bifosfatase. Então, essa enzima é que vai ser responsável pelo processo em tese inverso, que é a transformação da frutose 6-fosfato, né, com saída de PI, em frutose 6-fosfato. Então, frutose 1,6-bifosfato se transforma em frutose 6-fosfato através da enzima frutose bifosfatase. Bom, e aí depois eu tenho a glicose 6-fosfato, que tem que se transformar em glicose. E aí eu tenho uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Vou até botar o fosfatase. Então, na verdade, a gliconeogênese, as 4 enzimas importantes são: primeiro, está embaixo, né? Primeiro, piruvato. Carboxilase. Piruvato carboxilase. A segunda enzima importante, né, vai ser a fosfoenol piruvato quinase, que é a enzima que vai colocar o fosfato, né, e esse fosfato vai ser colocado na forma de GTP, ok? Depois a gente tem a enzima frutose bifosfatase, e por fim a gente tem a enzima glicose 6-fosfatase. Glicose 6-fosfatase. Então, na verdade são essas enzimas. Vou fazer aqui de novo, ó. Primeiro, piruvato carboxilase e a fosfoenol piruvato quinase. Depois a gente tem frutose fosfatase, e depois a gente tem a glicose 6-fosfatase. Então essas são as enzimas de um processo chamado gliconeogênese. 2 enzimas relacionadas à transformação de quem? Do piruvato a oxaloacetato, e depois a fosfoenol piruvato. A outra enzima, transformação do frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, e a outra enzima responsável pela transformação de frutose 6-fosfato, de glicose 6-fosfato em glicose. Então essas enzimas são 2 fosfatases, né? Uma quinase e uma carboxilase, sendo que a carboxilase e a quinase estão relacionadas com a saída do piruvato para se transformar em fosfenol piruvato. Então, se eu for comparar, né? Se eu for comparar dessa forma aqui,
eu posso dizer o seguinte, que a fosfoenolpiruvato dá origem na glicólise ao piruvato. A enzima que faz essa transformação é chamada de piruvato quinase, né? Então, piruvato quinase, porque eu tenho saída de produção de perda de ATP, né? Então vai entrar o ATP, né? Ele vai ser decomposto. No processo de volta, eu tenho um caminho tortuoso a seguir, que é o oxalo acetato. Então eu tenho duas enzimas, uma aqui e outra aqui. Uma para transformar o piruvato em oxalacetato, que é a piruvato carboxilase, e uma para transformar o oxalacetato em fosfenolpiruvato, que é a fosfenolpiruvato quinase, sendo que aqui eu tenho uso de GTP. Então a diferença básica aqui é essa. Eu tenho um caminho tortuoso, não direto, para transformar o piruvato em fosfenolpiruvato, o que acontece na gliconeogênese, sendo que na glicólise eu transformo direto fosfenolpiruvato em piruvato pela piruvato quinase. Então as enzimas da gliconeogênese são piruvato carboxilase, para transformar o piruvato em oxalacetato, fosfenolpiruvato quinase, para transformar o oxalacetato em fosfenolpiruvato, e aí isso é feito com adição, né, com o uso de GTP. A outra enzima é a frutose bifosfatase, para transformar o frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, e a outra enzima é a glicose 6-fosfatase, para transformar a glicose 6-fosfato em glicose. Então a gliconeogênese é um processo de 3 pontos, né, que são os pontos que não são interconversíveis, digamos, da via glicolítica. Esses 3 pontos são transformação do piruvato em fosfenolpiruvato passando pelo acetato, transformação da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato e transformação da glicose 6-fosfato em glicose. E as substâncias que são usadas para esse tipo de trabalho, né, são exatamente as substâncias que são matérias-primas, são o lactato, o glicerol e os aminoácidos. Dando continuidade ao nosso resumo, a gente tem que o piruvato ele pode entrar, dar origem ao acetil-CoA através de uma enzima chamada piruvato desidrogenase. E isso é feito com produção de NADH. Bom, o acetil-CoA ele vai se destinar ao ciclo do citrato, o ciclo de Krebs, da seguinte forma. Então eu tenho oxaloacetato, então existe uma enzima chamada citrato sintase, citrato com C, citrato sintase, e essa enzima citrato sintase vai pegar o oxalacetato e transformar em citrato. 4 carbonos mais 2, 6. O citrato vai dar origem ao cisaconitato, que dá origem ao isocitrato, que dá origem ao oxalo succinato, que dá origem ao alfa-ceto-glutarato, que por sua vez vai dar origem ao
succinil-CoA, que vai dar origem ao succinato, 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 deixa eu melhorar isso aqui, succinato, que vai dar origem ao fumarato, que vai dar origem ao malato, que dá origem ao oxalacetato, fechando o ciclo aqui no oxalacetato com acetil-CoA dando origem ao citrato, daí ciclo de citrato. Bom, é importante dizer que existe uma enzima chamada isocitrato desidrogenase, que vai agir em dois momentos. No primeiro momento ela causa a produção do NADH, do saída de hidrogênio de isocitrato para o oxalosuccinato, e a mesma enzima vai atuar com a saída de CO2 do oxalosuccinato para o alfa-cetoglutarato. Então, a mesma enzima atuando em dois momentos. Aqui a gente tem uma enzima chamada alfa-cetoglutarato desidrogenase, que vai fazer coisa similar. Ela vai tirar CO2 e vai fazer a produção do NADH. Bom, do succinil-CoA para o succinato, a gente tem ali produção de um GTP. E a enzima responsável será GTP. A enzima responsável será a succinil, vou botar dentro do ciclo, succinil-CoA sintetase. Succinil-CoA sintetase, né? Produção do GTP. Bom, o succinato ele vai dar origem à produção do FADH2, né? E esse FAD ele vai ser produzido pela succinato desidrogenase. E, por fim, entre o malato e o oxalacetato, o malato vai produzir o NADH pela chamada malato, então aqui, succinato desidrogenase, malato desidrogenase. Então, o que a gente tem basicamente é um ciclo formado por citrato, cisaconitato, isocitrato, oxalosuccinato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato, onde a enzima que coloca o piruvato, transforma o piruvato em acetil-CoA antes de entrar no Krebs, é a piruvato desidrogenase. Acetil-CoA ele vai se ligar ao oxalacetato dando origem ao citrato através da enzima citrato-sintase. Citrato se transforma em cisaconitato, que se transforma em isocitrato. O nome das enzimas aqui não é importante, mas o isocitrato então libera um NADH, produz um NADH através da isocitrato desidrogenase, e também pela mesma enzima o oxalosuccinato libera um CO2, e com isso forma-se o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ele através da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, ele libera o CO2 e produz um NADH, transformando-se em succinil-CoA, que já é um composto com 4 carbonos. Succinil-CoA produz GTP através da succinil-CoA sintetase e transforma-se assim em succinato. O succinato libera o FAD
e com isso, ocorre pela ação da enzima succinato desidrogenase, que dá origem ao fumarato. O fumarato dá origem ao malato, a malato desidrogenase libera o NAD, e com isso a gente tem a formação do oxalacetato, e com acetil-CoA fecha o ciclo, formando o citrato novamente. Então a gente tem, lembrando que a gente tem 2 piruvatos, portanto é 2 vezes acetil-CoA, a gente vai ter a produção de 2, portanto 4 CO2 no ciclo de Krebs. A gente vai ter 2, 3 NADH, portanto 6 NADH. A gente vai ter 1 GTP, portanto 2 GTPs, e 1 FAD, portanto 2 FADs. Esse é o balanço do ciclo de Krebs, ou ciclo do citrato, né? E deixar bem claro que uma das enzimas da cadeia respiratória é justamente a succinato desidrogenase, portanto é essa enzima aqui, ó. É uma das enzimas da cadeia respiratória. Então o ciclo de Krebs está acoplado na cadeia respiratória. Bom, vamos agora para uma parte do metabolismo chamada de via das pentoses, ou via pentose-fosfato. Nessa via a gente tem a transformação da glicose em uma ribose, né? E para isso são 4 enzimas que estão relacionadas. A primeira vai ser a glicose 6-fosfato desidrogenase. A segunda vai ser 6-fosfoglicona lactonase. A terceira vai ser a fosfoglicon nato desidrogenase. E a quarta e última vai ser a ribulose 5-fosfato isomerase. Então, na verdade, a via das pentoses, eu tenho 4 fases, né? 4 enzimas relacionadas. Então é 2 desidrogenases, né? 1 lactonase e 1 isomerase, né? Então vamos lá. Então eu tenho a glicose 6-fosfato. Então eu tenho primeiro a glicose 6-fosfato desidrogenase, né? E para essa enzima eu tenho a formação, né? A formação do NADPH, ok? Porque na verdade eu estou produzindo e não degradando, e com isso eu formo 6-fosfogliconolactona. Essa substância vai sofrer a enzima da 6-fosfogliconolactona, 6-fosfogliconolactonase, e vai se transformar em 6-fosfogliconato, que por sua vez vai sofrer a ação de uma outra desidrogenase, então fosfogliconato desidrogenase,
vai me dar a ribulose 5-fosfato, que pela ribulose 5-fosfato isomerase vai me dar a ribose 5-fosfato. Então, eu saí da glicose 6-fosfato, cheguei à ribose 5-fosfato. Então, eu tenho 2 desidrogenases, uma lactonase e uma isomerase. Então, vou até melhorar isso para ficar fácil de entender. Então, eu tenho 2 desidrogenases, então desidrogenase e desidrogenase, uma lactonase e uma isomerase. Então, com isso eu tenho as 4 enzimas da chamada via das pentoses, quer dizer, a via são 5 compostos, 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas não por isso o nome é pentose, porque o último composto formado vai ser a ribose 5-fosfato, mas se eu tenho 5 compostos, eu tenho 4 enzimas, né? Então, a via das pentoses eu tenho primeiro uma desidrogenase, depois uma lactonase, depois uma desidrogenase, depois uma isomerase. 2 desidrogenases, uma lactonase e uma isomerase. Essa é a via pentose-fosfato. E na via pentose-fosfato eu tenho, em 2 momentos, eu tenho a produção de NAD. Onde está a desidrogenase, eu tenho a produção de NAD pH, na verdade. Então, NAD pH aqui, NAD pH aqui. Então, lembrar que os processos de síntese estão relacionados com o NAD-pH. E aqui, no caso, é o processo de síntese da ribose 5-fosfato. Então, foi essa a via das pentoses.